Já que estamos aqui na cavidade oral, vamos falar um pouquinho do que ocupa o maior espaço aí na cavidade oral, que é a língua. A língua é um órgão muscular revestido por mucosa que tem várias funções. Quando eu falo assim, pensa numa função da língua, você já pode pensar aí em várias funções. Dentre as funções da língua, uma que é extremamente conhecida, a gente aprende desde a escola, é a gustação, né? Ou vocês também conhecem como o paladar. Sobre a língua, nós vamos encontrar distribuídos aqui uma série de papilas, né? Algumas bem fininhas, chamadas de filiformes, outras com a cabecinha um pouco maior, que parecem um cogumelo, chamada de fungiformes, devido ao formato de cogumelo. Nós temos as papilas folhadas, então, que são aqui na lateral da língua, né? Ó, parece que a língua está cortadinha, mas não está cortada, são as papilas folhadas. Então, todas essas estruturas, né, dispersas sobre a língua, elas ajudam aí nessa função da língua, que é a gustação, é sentirmos o paladar dos alimentos. Fora a gustação, ela é extremamente importante no momento de deglutição. Quando nós vamos deglutir, a língua faz um movimento de onda aqui da frente, dos dentes. Então, nesse exato momento aí, tenta engolir, né? Engole aí uma vez, para você, engole a saliva, um gole de água. Você vai ver que a língua, ela para aqui atrás dos dentes, né? Ela faz um movimento de freio aqui atrás dos dentes e ela faz um movimento de onda aqui pelo palato e direciona o alimento, ou a bebida, ou a saliva em direção posterior, tá? Então, a língua também é responsável aí pela deglutição, uma das funções da língua é deglutição. Então, se você tentar engolir, deglutir sem utilizar a língua, fica bastante difícil. Outra função bastante importante da língua é a fonação. Então, para articularmos determinadas letras, nós precisamos muito utilizar a língua. Então, tente falar o abecedário sem utilizar a língua. Você vai ver que vai ficar extremamente difícil você conseguir falar as letras sem utilizar a língua. Tenta aí agora. Tenta falar a letra L sem mexer a língua. Vai sair alguma coisa assim, né? Porque a língua entra com totalmente a função dela aí na fonação, para nós articularmos algumas palavras, certo? E uma outra função da língua é a mastigação, tá? Professora, mas língua não tem dente, não tem mesmo. Mas é ela que leva o alimento, que ajuda a colocar o alimento entre os dentes. Então, ela também tem a função de mastigação. E na língua, nós vamos identificar aí... antes disso, tem uma característica da língua bastante interessante. A língua, pensa aí, ela é músculo liso ou estriado? O que você acha? Você falou liso? Será? Você tem controle sobre sua língua? Põe ela para fora. Põe ela para cima. Se você tem controle, então ela é músculo estriado, certo? Então, a gente tem controle sobre a língua, certo? E a língua não fadiga, ainda bem, não é? Porque daí eu posso falar bastante com vocês dando aula, que eu não vou ter problema da minha língua parar de trabalhar, certo? Na língua, podemos ainda identificar algumas partes, tá? A parte mais posterior da língua, a gente chama de raiz, tá? Toda essa parte posterior da língua a gente chama de raiz. E a parte mais anterior, a gente chama de corpo. E no corpo da língua, nós vamos identificar algumas coisas, tá? Então, a gente tem aqui, olha, margens, que são as duas laterais da língua. A gente tem o dorso, que é essa parte superior da língua, onde a gente encontra aí bastante, um grande número de papilas. A ponta da língua a gente chama de ápice, certo? E a parte inferior da língua, a gente chama de face inferior, tá? Face inferior. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma face inferior. Aqui, ó. Face inferior da língua é essa parte aqui embaixo, tá? Face inferior da língua, ok? Então, essas são as partes aí da língua. Tudo bem? Até aqui? Língua é super fácil, né? Super tranquilo.
não tem o que ter dúvidas aqui. Então, recordando as papilas, nós temos as papilas filiformes, que são, se você pegar, colocar a sua língua para fora em frente ao espelho, você vai ver aí com bastante disperso na língua essas papilas, né, filiformes, que estão espalhadas aí no dorso da língua. As mais cabeçudinhas, que parecem um cogumelo, né? Elas têm esse formato aqui, são as fungiformes. As laterais da língua são as filiformes, tá? São as filiformes. E aqui na parte final da língua, já indo em direção à raiz da língua, nós temos essas outras aqui, olha, que parece que elas estão dentro de pequenas valas. E a gente chama elas fazem esse V aqui, ó, tá? A gente chama essas papilas de papilas circunvaladas, tá? Não confundir as papilas circunvaladas com essas outras aqui, ó, que eu marquei aqui em verde, porque fazem parte da tonsila lingual, tá? Lembra lá que a gente falou, quando a gente falou do sistema linfático, que nós tínhamos as tonsilas, a tonsila faríngea, as tonsilas palatinas, a tonsila lingual. E aqui no final da língua, nós temos a tonsila lingual, que vai estar logo atrás das tonsilas circunvaladas, tá? Inclusive, dessa imagem aqui, a gente consegue ver as duas tonsilas palatinas, que são aquelas que a gente vê também quando a gente está olhando aqui numa vista anterior, né? Então, quando a gente olha aqui na vista anterior, a gente vê aqui as duas tonsilas palatinas, que vocês com certeza já ouviram falar de amígdalas, certo? Mas, na verdade, o nome correto delas é tonsila palatina. Tudo bem? Então, recordando aqui, essas são as papilas, né, que tem sobre a língua. Filiformes, fungiformes, folhadas ao redor da língua, e as circunvaladas, que ficam na divisa entre o corpo da língua e a raiz da língua, lá perto da tonsila lingual, certo? A língua, como eu falei para vocês, é um órgão muscular, né? Músculo estriado, inclusive. E ela vai ter dois tipos de músculos, tá? Músculos que a gente chama de músculos intrínsecos, que o próprio nome já diz, né? Intrínseco é aquele que pertence a alguma coisa. Que é um músculo que a sua origem e a sua inserção é dentro da língua. E nós vamos ter músculos extrínsecos. São músculos que a sua origem é fora da língua, em estruturas vizinhas, e ele vai se inserir lá na língua, tá? Então, por exemplo, aqui, nesse corte sagital mediano, a gente consegue ver aqui claramente na língua uma porção mais superior aqui na língua, olha, por exemplo, olha, que é um músculo que tem a origem aqui na porção mais anterior e a origem aqui e a inserção aqui na parte mais posterior. Esse músculo, por exemplo, é o músculo longitudinal superior, tá? Esse é o músculo intrínseco da língua, porque ele vai da língua para ela mesma, tá? Então, esse é o músculo intrínseco da língua. Em contrapartida, nós temos um outro músculo, ó, que vem aqui do osso, esse aqui é a mandíbula, certo? Então, aqui da mandíbula, olha, nós temos um músculo que sai aqui da mandíbula e vai em direção à língua. Então, esse é um músculo intrínseco? Não, porque ele não está na própria língua, ele está vindo de estruturas vizinhas. Então, é um músculo extrínseco, tá? Esse aqui, por exemplo, é o genioglosso, tá? O nome desse músculo é músculo genioglosso. Porque glosso, a gente já falou, é língua, e gênio, porque aqui na parte posterior da mandíbula, a gente tem um acidente ósseo chamado de processo geniculado, tá? Que ficam aqui. São dois processos, são iguaizinhos, por isso que recebeu o nome de gêmeos, geniculado, certo? Agora, quando a gente ainda olha aqui na língua, né? A gente já sabe que língua a gente pode chamar de glosso. Essa cartilagem que tá aqui, olha, na parte posterior da língua, lembram que a gente já estudou ela, chama epiglote, certo? Cartilagem epiglótica, tá? Então, cartilagem epiglótica. A cartilagem epiglótica, vocês olhando ela aqui, a gente já consegue ver claramente que ela tem 3 pregas que vão dela em direção à língua. Conseguem identificar? Observa, da epiglote, que a gente já falou qual que é, epiglote aqui, para a língua. Então, você agora vai falar para mim, veja, uma prega
que sai da epiglote e vai em direção à língua, tá? Então, uma prega que sai da epiglote e vai em direção à língua. Então, eu posso falar que ela é uma prega glossoepiglótica, certo? Então, glossoepiglótica. Então, aqui, ó, prega glossoepiglótica. Essa que está bem no meio, eu vou chamar de glossoepiglótica mediana. E essas duas que estão nas laterais, glossoepiglóticas laterais. Entre elas, a gente tem um espaço aqui, ó. Esse espaço a gente chama de valécula epiglótica. É essa depressão, tá? Que está entre a cartilagem epiglótica e esse dorso da língua aí, certo? Então, essa aí é a valécula epiglótica, certo? Essa parte, né, já pertence aí à faringe. Estamos chegando já na faringe. Mas vamos continuar, então, um pouquinho aqui, ainda na região oral. Daqui a pouco eu retomo com vocês isso.